Muito boa noite. Estamos iniciando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estaremos abordando o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. É um capítulo que trata do divórcio, da indissolubilidade do casamento, a suposta indissolubilidade do casamento. Então, iremos fazer a leitura inicial. Leitura de São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois, senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério e esposa outra, comete adultério. E aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também adultério. São Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. Bom, não podemos nos assustar com a primeira leitura, que é uma leitura, vamos dizer assim, uma análise superficial, e também considerando a época de Jesus, a gente pode, de certa maneira, fazer uma reflexão mais profunda do que Jesus disse, tentando tirar dessas palavras qual é o ensinamento permanente, né? Jesus, quando fala, ele normalmente fala para a vida maior, para a vida espiritual. No caso, o casamento é algo da vida material. No entanto, nós sabemos que as uniões matrimoniais, elas são, vamos dizer assim, laços tão fortes entre as pessoas que elas acabam tendo uma, vamos dizer assim, uma projeção muito importante no progresso, na vida, na evolução de cada um de nós. Mas tentaram, pela cegueira, pelos interesses ou pelo entendimento precário, tentaram transformar as palavras de Jesus num mandamento de indissolubilidade absoluta do casamento, transformando uma união legal numa situação que pudesse, assim, unir perpetuamente até a morte seres que poderiam, no meio do caminho, passar a se odiar, passar a se desrespeitar ou passar, então, a causar mais mal do que bem com a união. Então, o divórcio foi uma lei que foi estabelecida pelos homens, então, para separar legalmente o que já estava separado de fato. É bom nós começarmos fazendo algumas considerações, dizendo que no casamento, no matrimônio, o que é de caráter infinito, sagrado, eterno, é a busca do amor,
é o desenvolvimento do amor e a união dos sexos, que permite a renovação da vida, a propagação, né, das possibilidades de reencarnação para todas as pessoas. Então, o casamento é uma criação humana que é diferente em cada país e ao longo do tempo também se diferencia. E ele tem como objetivo preservar os direitos e regular legalmente essa união. Mas, em absoluto, ele deve ser vamos dizer assim, uma união de caráter perpétuo, visto que se as circunstâncias não sejam, vamos dizer, favoráveis ou sejam difíceis, a união está causando muito mal, existe dureza dos corações e incapacidade de ajustamento. Bom, é melhor a separação do que uma união que só vai trazer infelicidade e vai aumentar os problemas. Bem, vamos. Resta dizer que o divórcio existe desde o tempo de Moisés, né? Moisés deu uma carta de separação à mulher, né? Então, por aí já podemos perceber que não existe, isso é uma criação humana, e essa indissolubilidade do casamento foi uma questão muito humana. Mas vamos tentar entender o que Jesus está falando, né? Considerando que ele nos ensinou que o maior fundamento da lei é o amor, né? Toda lei, todos os profetas estão baseados em 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, como nós já bem estudamos aqui, tem a ver com a humildade da criatura diante do Criador, e amar o próximo como a si mesmo, que tem a ver com a fraternidade, com a caridade, com a solidariedade. Então, a nossa vida, as nossas experiências materiais, todo o nosso desenvolvimento ético, moral, ele está baseado no desenvolvimento do amor. E é onde o amor, que é algo muito mais amplo do que o amor romântico, o amor, vamos dizer, entre 2 pessoas, né? Essa lei de amor, né? Esse fundamento da vida, ele começa a ser trabalhado conosco desde a mais tenra manifestação da vida. E no reino humano, através dos nossos pais, através do carinho e da proteção necessária às crianças que nascem, já começa a estabelecer esse laço de afeto, esse afeto que se estende na formação da nossa família, que vem a ser o núcleo, né, os pais e as crianças e toda a formação do grupo familiar, seja ele qual for, estabelecendo laços de amor, de fraternidade, de união, de interesses incomuns. Interesses incomuns, não, interesses em comum. Então, dessa forma, nós vamos aprendendo na prática o que vem a ser amor. Então, é o amor maternal, paternal, tem o amor fraterno, tem o amor romântico, tem o sexo que intensifica e nos leva a um ponto de fusão dos seres através dessa entrega emocional. E tudo isso são formas, vamos dizer assim, materiais, formas iniciais, formas práticas de nós começarmos a desenvolver
essa capacidade de nos importarmos com as outras pessoas, de abrirmos mão dos nossos interesses em favor dos interesses daquelas pessoas a quem amamos. E dessa maneira, nós estamos, vamos dizer assim, projetados ou somos levados a descobrir um amor que cada vez se expande mais, ao ponto de que nós possamos amar a todos os seres, amar a toda a criação, nos colocarmos como criaturas ao lado de todas as criaturas do universo e termos o respeito, vamos dizer assim, a caridade, a capacidade de nos importarmos com as outras criaturas, dessa maneira, então, desenvolvendo isso que chamamos de amor, que é algo muito mais amplo, né, do que esse amor inicial, que é uma amostra grátis, né? Os espíritos desenvolvidos, os espíritos de grande estatura, eles indicam que o sentimento de amor, o sentimento de pertencimento, de compartilhamento da vida, ele produz um bem-estar, uma felicidade indizível. É o que as religiões chamam de bem-aventuranças, outros chamam de nirvana, samadhi, como quisermos chamar. Mas é um estado em que o ser chega através do desenvolvimento da capacidade de amar. E então, aprendemos que é muito melhor amar do que ser amado. Na nossa capacidade atual de compreensão, nós desejamos muito ser amados, nós fazemos muitas coisas para sermos amados. Mas a real felicidade do amor é aquela de quem ama. Quem ama, e é isso a gente pode daqui a pouco recorrer aos nossos sentimentos já vivenciados, as paixões, os amores, os afetos, como é bom quando a pessoa está enlevada por esse sentimento, como ela vê a vida diferente, como ela se coloca com alegria, com otimismo, com vitalidade, em função desse sentimento. Então, ainda que nós estejamos muito longe de vivenciarmos o amor como Jesus nos ensinou, nós temos que entender, temos que perceber como que a vida nos leva. E se nós pudermos entender isso, fica mais fácil de nós compreendermos essas relações que estão fundamentadas no amor. Então, o matrimônio é amor. Vamos tentar, na leitura mais detalhada dessa passagem, extrair alguns elementos importantes. Então, os fariseus, como sempre, tentando apertar Jesus, colocaram a seguinte questão, né? Se era permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa. E Jesus responde: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio, a força criadora, Deus, né, os criou macho e fêmea. E foi dito: por essa razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe. Veja, nós formamos uma família, nós fazemos parte de uma família onde temos pai, mãe, tios, irmãos, primos, e nós, quando encontramos o companheiro ou a companheira da nossa vida, aquela alma que nos transporta, que nos faz sentir uma emoção diferente de tudo, que nos faz desejar uma ligação permanente. Bom, por essa alma, nós largamos esse ninho familiar e formamos um novo ninho familiar. Então, vejam bem,
quando isso acontece, não farão mais os dois senão uma só carne. Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Então, isso a gente pode considerar sob dois aspectos básicos. Primeiro, quando existe a geração de filhos, o filho ou a filha passa a ser a fusão dos pais. Então, no filho existe o pai e a mãe numa só carne. Isso é uma questão. Outra questão é a fusão emocional que existe na entrega sexual. Existe uma força tão potente que ela é capaz de fundir ambas almas em uma só, nem que seja por instantes. Existe algo que conecta essas almas. E poderemos também expandir esse raciocínio, estendendo a verdadeiramente uma porta vibratória que atravessa dimensões. Porque quando existe a concepção, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide e forma um gameta, a ligação do espírito que irá animar esse novo corpo, ele se funde nesse momento. Então, é uma força tão fantástica que ela permite que o reino espiritual se conecte ao reino material durante o ato amoroso. Então, por essa razão, nós deixamos o nosso ninho familiar, nos unimos a uma outra alma, aonde nos fundimos emocional, psicológica e fisicamente, como se fôssemos uma só carne. Então, Jesus coloca essas coisas todas com uma simplicidade absoluta. E depois ele junta que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Veja, como é que o homem pode separar? Não é? Pela sua dureza, pelo seu orgulho, pela sua incapacidade de ajustamento. Quando, normalmente, hoje, né, quando nós falamos em casamento, é um casamento normalmente consentido entre as duas partes. Na época de Jesus, era muito comum um casamento por interesse. Então, o ser humano, vamos dizer assim, já começando uma relação que é para ser nesse nível, já separado, porque ali não existia muitas vezes nenhum conhecimento das pessoas que iriam se casar. Posteriormente, pela dureza, mesmo nas uniões consentidas, pela dureza, pelo orgulho, né, pelos interesses pessoais, então muitas vezes o homem separa o que Deus juntou. Isso não quer dizer absolutamente nada em relação que o casamento deva ser indissolúvel. Quer dizer que o homem não deve tentar separar o que Deus uniu. Então, é simples, não é nada de extraordinário. E simplesmente é uma união como essa, uma união onde almas se procuram, onde almas se fundem em uma só vida, onde desenvolvem basicamente o amor, onde avançam na capacidade de sentir, de abrir mão dos seus interesses pelo interesse dos outros. Então, dessa forma, o ser humano
entende da figura do casamento como uma porta de progresso, de avanço, de sofisticação. Vejam, a própria história da humanidade, no início, não existia casamento. Era a lei do mais forte, inclusive a gente tem aquelas figuras, né, que são clichês até, do homem com uma clava na mão arrastando uma mulher pelos cabelos. As tribos roubavam mulheres dos outros, submetiam as mulheres. Durante muito tempo, até muito pouco tempo, o homem se permitia atitudes e hábitos fora do casamento completamente incompatíveis com os valores, né, que hoje se compreendem a respeito dessa união. Então, o casamento é, num primeiro momento, um ato de progresso, de organização das relações tribais, vamos dizer assim, onde procura preservar os sentimentos de cada um, onde procura combater essa, vamos dizer, promiscuidade que era natural e até há muito tempo está sendo, onde principalmente os homens buscam fora do casamento o desenvolvimento dos seus apetites sexuais. Então, o casamento, ele é desde a mais alta antiguidade e até os dias de hoje um veículo de aprimoramento, de desenvolvimento humano, que quanto mais a nossa cultura evolui, quanto mais a nossa ética se sofistica, mais então nós seremos capazes de transformar essa união, esse encontro de almas num projeto de desenvolvimento, numa oportunidade de sofisticação ética, amorosa, em todos os aspectos da nossa vida. Então, isso é uma coisa. É diferente de pegar e unir duas pessoas que, pelo tempo, pela dureza, por circunstâncias muitas vezes alheias à vontade de cada um, acabam se desentendendo, acabam transformando o casamento num martírio, aonde existe adultério, desrespeito, violência e uma série de outras situações que são completamente contrárias ao objetivo de amor, de amadurecimento e de progresso. Então, nesses casos, quando não existe mais possibilidades, é melhor um divórcio do que a continuidade daquela situação que só traz infelicidade e desgosto. Isso não quer dizer que a pessoa, de maneira superficial e descuidada, passado o estágio da paixão, das forças que se transformam na nossa vida, na instabilidade emocional, psicológica e mesmo social, que a pessoa possa querer se separar por qualquer coisa. A isso Jesus se referiu à dureza, né? E Moisés se referiu à dureza dos nossos corações. Então, nós temos que ser mais humanos, mais humildes, mais perceptivos na tarefa de fazer com que os nossos casamentos possam ter o máximo de aproveitamento. Dessa forma, nós estaremos caminhando juntos, evoluindo. Se não for possível, então o divórcio é melhor. Agora, quando nós nos ligamos a alguma pessoa emocionalmente, seja através do casamento, seja por qualquer vínculo emocional
afetivo, psíquico, nós estabelecemos pontes que perduram no tempo e mesmo atravessam as barreiras vibratórias, nos acompanhando para o plano espiritual. De maneira que uma pessoa que possui um casamento que não deu certo, bom, muito bem, ela pode se separar, mas ela tem que ter consciência que o que foi iniciado vai ter que ser, vamos dizer assim, bem ajustado, bem conduzido. Nós vamos ter que reaver, né, o caminho de entendimento e de ajustamento com essas pessoas. Portanto, a melhor coisa que nós podemos fazer é, em todo o tempo, procurar o entendimento, procurar sermos razoáveis, procurar agir para o outro da mesma forma que nós gostaríamos que agisse para conosco. E mais, não agir com o outro da forma que nós não gostaríamos que agissem conosco. Então, a gente começa a perceber que essa questão é muito mais complexa, é muito mais importante do que simplesmente casar, separar, casar de novo. É um processo de aprimoramento constante. E quanto mais corretos, quanto mais equilibrados, quanto mais amorosos, fraternos, né, formos, melhor será para o desenvolvimento da nossa vida. Nós vamos voltar ao texto, né? Então, com a primeira resposta de Jesus, os fariseus voltaram à carga e perguntaram: mas por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Bom, é o que nós já falamos, né? A dureza, o orgulho, a incapacidade de ajustamento individual de cada um no ato de construir uma vida junto com uma outra pessoa ou com uma família. Então, nesse caso, a dureza é tanta que acaba fazendo com que o casamento possa ser desfeito. Então, desde a época de Moisés, já existia a figura do divórcio, né? A possibilidade de desmanchar o casamento. Mas isso não foi desde o princípio. Então, ele respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Então, no princípio, a gente pode considerar uma instituição mais intuitiva do casamento. Vejam, entre a promiscuidade, entre a falta de famílias, entre aquele, vamos dizer, aquele ambiente caótico de tribos, sem uma regulação que não fosse a força, a instituição das famílias começou a se operar por afinidade, por amor, por sentimentos mútuos, por aproximação de pessoas que começavam a constituir núcleos familiares. Então, totalmente preparados para uma jornada livre pela vida, unindo os esforços, constituindo um núcleo familiar que se expande quando encontra outros corações simpáticos ou quando gera descendência e acaba por agregar família e se tornar um verdadeiro clã. Então, esse casamento não existia a devolução pela dureza, existia sim um entendimento. Agora,
a partir do momento que começou a existir como instituição, o casamento começou, então, a ser regulado por leis, né? E dentre essas leis, é essa aí que Moisés se refere, que ele permitiu a dissolução do casamento por causa da dureza dos corações. No entanto, no início não era assim. Vamos adiante. Também vos declaro que todo aquele que devolve, essa parte é importante, porque ela deixa muitas pessoas apreensivas. Então, veja bem. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério e esposa outra, comete adultério. E aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também adultério. Veja, o adultério é um dos principais motivos da separação dos casamentos. Naquela época, a pena prescrita para o adultério era lapidação. Nós temos aí a famosa passagem, né? Dessa que Jesus percebe a turba querendo apedrejar uma adúltera. Em nenhum momento se fala no homem adúltero, né? Que também era regulado pela mesma lei. No entanto, é a mulher que está ali, né, para ser apedrejada até a morte. Então, o adultério era uma lei, é uma situação muito característica de separação. E, no caso, para a realidade daquele momento de, vamos dizer, punir o adultério com a morte por lapidação, Jesus propõe uma pena que não era, para não ficar, que seria muito difícil naquele momento, Jesus simplesmente, vamos dizer, passar a mão por cima da cabeça e dizer que está tudo bem. Então, ele condena os adúlteros a não poderem fazer novas uniões. Mas veja, não sou eu quem diz isso. No nosso Evangelho, considera que isso é devido ao período, a essa lei de lapidação, e que Jesus, então, propõe uma pena mais branda para que ela não ficasse totalmente impune. No entanto, vamos dizer, devido às circunstâncias daquele momento. Jesus não teria porquê, não é, que uma pessoa que, por ter cometido adultério, que ela fosse incapaz de se transformar e de reunir condições de formar uma nova família. Não existe sentido nisso, né? É lógico, o adultério é um equívoco grave, é um equívoco que é onde a confiança, onde o respeito entre o casal fica abalado. Então, essa situação, ela deve ser muito bem, vamos dizer, examinada, muito bem trabalhada. Ninguém é capaz, vamos dizer, todo mundo é capaz de mudar, e uma pessoa que erra, ela pode muito bem se recuperar e se ajustar diante da vida, diante dos seus, né? No entanto, é um ponto muito delicado em que a pessoa deve, então, perceber a gravidade do ato e, então, poder se preparar para uma nova forma de viver,
aonde não exista lugar para isso. Muito bem. Então, essa é a passagem de Jesus, né, que a gente procurou examinar. Resumidamente, nós poderemos dizer, então, que o casamento ele é uma instituição humana, variável conforme as culturas e o tempo, totalmente diferente em cada cultura, de ordem legal, e que procura regular as relações entre o casal e as famílias, né? Mais modernamente, estamos lidando com famílias completamente diferentes, né? Então, o que regula em primeiro lugar a família? O amor. Esse é o ponto básico, principal. O desenvolvimento do amor, aprendermos a amar. Segundo, da união das famílias é que surgem as oportunidades de reencarnação através da reprodução. Ponto muito importante. Então, as leis criadas para regular o casamento e as leis que estão em uso são leis civis que não conseguem regular o amor, o respeito, a reciprocidade, o carinho, tudo aquilo que se desenvolve numa família, principalmente também a responsabilidade com os filhos, a responsabilidade com tudo aquilo que a gente cria no entorno de uma família. Vejam, então, a união, o matrimônio é sagrado, é o amor. A lei, a ordem legal, ela é mutável e é usada para o nosso ajustamento. Quando essa união não tem condições de prosseguimento, após todas as tentativas, e normalmente causados pelo endurecimento dos nossos corações, ou seja, pelo nosso orgulho, pela nossa intransigência, então existe a lei do divórcio, que nos permite desfazer essa união, sem esquecer da lei de causa e efeito, da lei de reencarnação, da lei de sintonia vibratória, que certamente projetará nos nossos futuros novas oportunidades de encontro, de reajuste, até mesmo de penas ou de expiações, de acordo com os atos, né, dos acontecimentos, de maneira que o que a gente não puder fazer agora, nós faremos no futuro. E então não existe nenhum preconceito, nenhum tabu. O divórcio pode ser realizado, sim. Em determinados momentos é a melhor alternativa que se tem, quando as outras possibilidades não têm sucesso. Me lembro muito de uma história que o Neco contou para nós. Ele dizia que lá na sociedade sociedade espírita onde ele iniciou, tinha um casal que não se davam muito bem. E os companheiros perguntavam para o amigo, né, como é que ele suportava aquele casamento, já que supostamente a esposa dele era muito difícil. E ele teria respondido que ele estava se esforçando muito porque ele queria se ver livre daquela mulher nessa encarnação. E diz que na primeira reunião mediúnica que ele participou, ele recebeu uma mensagem dos orientadores espirituais da casa dizendo para ele que era necessário mais do que isso, que não era necessário só suportar a pessoa, era necessário amar aquela pessoa. Então, essa história
Ela é uma história um pouco engraçadinha, mas o objetivo dela é nos fazer perceber que nós somos seres imortais com vidas infinitas e que as nossas relações elas são para sempre. Então não adianta eu querer matar alguém, ou querer me ver livre de alguém, ou eu querer fazer uma coisa errada, porque logo ali na frente a vida se encarrega de nos trazer de volta a situação que está mal resolvida. Então, em todas as circunstâncias, seja no casamento, seja na vida, seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia, a única maneira de nós sermos felizes, termos paz, vivermos em harmonia, é procurarmos agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Ou seja, fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. E termos uma postura de humildade diante da vida, diante do Criador. Dessa forma, nós estaremos projetando felicidade, paz e amor. Bom, vamos ver aqui a turma se tem alguma observação para nos fazer. Vamos então, Tânia Maria Ribaschi Fogazzi, boa noite. Ângela Feijó, boa noite. Catalina Zumpano, Rosalind Schneider, Nilva Becker Barbakov, Vladimir Fogazzi, Cláudia Roldo, Vanessa Moura, Ana Lúcia Jung, Mariana Souza, Júlia Rodrigues, bom filhota, e o Rocco Antônio Cossenza Rímolo, Sandra Albuquerque, boa noite. Então, boa noite a todos, espero que tenham podido aproveitar e os convido para a semana que vem estudarmos o capítulo 23, o capítulo denominado Moral Estranha, onde iremos abordar algumas passagens um pouco incompreensíveis do Cristo, como quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, e eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Estaremos tentando considerar essas passagens de uma forma ajustada à vida do nosso querido Mestre Jesus. Uma boa noite a todos. A Maria Eulália da Fontoura Rodrigues e a Cláudia Rodo, um beijão, muito boa noite.